acima de tudo. Eu estou aqui para ajudar. E eu estou aqui para ganhar. Isto só vale a pena se for especial. Gente ignorante é que não. Cuidado, isso vai correr mal. Opa, desfruta a vida. Camada, deixem-se de rodeio. Ai, eu não gosto nada de conflitos. Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces. Olá, malta! Bem-vindos ao 4º episódio do podcast. Não disfarças. Muito bom dia. Garantimos que vamos transmitir tudo da forma mais correta. Mas o que é que vem a ser isto, é? Que eu saiba, ainda sou eu aqui a apresentar o podcast ou não? Vocês já tiveram o vosso tempo de antena. Vamos lá aqui acalmar todas, que hoje o episódio não é dedicado a vocês. É dedicado à nossa 3 e à 6 do Enneagrama, está bem? Por isso, vamos lá, calminha GG. E vamos lá aqui, peço imensa desculpa, querido público. Isto é preciso de vez em quando pôr ordem nas nossas personagens. Aqui estou eu, ao vosso serviço, Maria Clementina. Elas já foram para dentro da mala, está bem? E desejosa de poder então passar a palavra ao nosso querido e sábio Vítor, que nos vem sempre ensinar que enquanto que nós não tomarmos consciência de que convivemos com outras personagens cujas paixões, aliás, cujos comportamentos são fruto de paixões completamente diferentes das nossas, nós não nos vamos entender, não vamos gostar assim tanto uns dos outros. E por isso aqui está o Vítor com o seu Enneagrama, o seu que é de todos, que é nosso, que não é de ninguém, para nos ajudar a descontaminar da nossa própria visão única e pessoal do mundo. É ou não é, Vítor? Maria, o que é que eu posso dizer depois desta entrada absolutamente teatral? Porque no fundo Tem que isto é ser um sempre teatro. diferente. Isto é um teatro. Nós estamos aqui, mais uma vez é bom relembrar que estamos aqui a caricaturar, a levar ao extremo aquilo que são as neuroses aqui destas personagens, muitas vezes. E eu não paro de me surpreender, de facto, contigo. Porque é imprevisível sempre a forma como isto começa. Isto parecia um menu de degustação, exatamente. Parecia um menu de degustação das 9 personalidades. Não chegaste às 9. Não, eram as 4 que já tinham cá estado e eu tive que as pôr na ordem para dar hoje destaque a outras 2. Ok, Olha, então diz. eu só estou aqui para ser verdadeiramente útil. Portanto, naquilo que eu puder ser útil, por favor, avança. Olha, por falar em utilidade, tu já reparaste como é que eu hoje, o que é que eu enverguei hoje para vir aqui falar contigo? Pois tu hoje estás com uma t-shirt? Estou com uma humilde, reles, velha Não, calma, t-shirt isso é um sinal de grandeza. que tem para aí 20 anos. Mas depois tens uns brincos que parecem de folhas de ouro, já viste? Os brincos, estava a ver se tinha posto os brincos. Bom. Pronto, mas isto para explicar que não é só tu que pões t-shirts. Hoje foi assim uma provocaçãozinha. Muito bem, muito bem. Para, olha, uma t-shirt onde eu podia ir, que é à loja de cidadão, ou ir comer ali um franguinho assado. Vim com esta t-shirt, já viste? Ok, mas seguramente Pronto. que é uma t-shirt Portanto, também muito estou especial. aqui ao teu serviço. Não é uma t-shirt qualquer, quase Foi com de esta certeza. mensagem para dizer que eu também estou ao teu serviço. Também me ponho aqui no Então vamos lugar fazer aqui de uma outra forma. Já que estamos os dois ao serviço, vamos estar ao serviço Do daquilo que é um Enneagrama. Enneagrama, mais do que isso. Não o Enneagrama enquanto coisa abstrata, mas o Enneagrama enquanto sistema que nos ajuda a sermos mais civilizados. A entrar num outro nível de civilização que não este que nós estamos a experimentar neste momento do mundo. Agora foi mais profundo. ser mais civilizados, mas sem perder aqui a graça. Pronto, Espero mas eu. às vezes isto perde a piada, sabes? Nós estamos aqui, obviamente, estamos a caricaturar esta história toda, mas estas personalidades são perigosas, sabes? A nossa personalidade não é uma coisa segura, desde logo porque nós não conhecemos como é que ela funciona. E aquilo que nós estamos aqui a fazer é ajudar um bocadinho a nós conhecermos melhor estas nossas personalidades, porque elas são imprevisíveis. Pois são. Nós não temos acesso a toda a informação que está naquela coisa que anda connosco o tempo todo e que se chama personalidade. Podes crer. E a personalidade nem é ego. Às vezes bate-se tanto no ego. A personalidade é uma sofisticação do ego. E depois lá com os subtipos, que eventualmente vamos falar mais um bocadinho sobre isso lá mais para a frente. Então é uma coisa muito sofisticada, muito complexa e que se nós de alguma forma não soubermos lidar com ela, nós podemos ter problemas. Isto já parece uma coisa meio esquizofrénica, não é? Quem somos nós, quem é a personalidade, mas nós estamos aqui a conviver num palco em que julgamos que estamos sozinhos, mas estamos
estamos ligados a coisas que não conhecemos. É verdade, é Pronto. verdade. Olha, para o Martim não ralhar connosco aqui com Certo. os tempos, hoje Então vamos em ser frente. ultra disciplinados. Vamos sim. O que é que eu sugiro? Vamos já passar às nossas queridas personagens e depois temos mais tempo para conversar, para debater. Então hoje vamos trabalhar o 3 do Enneagrama, que é tipicamente conhecido como o bem-sucedido, o realizador também. Ou performer. E o 6, que é o questionador, o cético. Em inglês até muitas vezes se lê também the loyal. Tu depois também has de explicar isso. O cético leal. Sim. Ou o advogado do diabo, Por muitas exemplo. vezes. E portanto, eu já volto. Vou só ali encarnar as nossas personagens fictícias femininas 3 e 6 e vou-te deixar agora a fazer aqui um breve amuse-bouche daquilo que é a 6. Vamos começar pela 6. Vamos começar então pela 6. Então o que é aqui o nosso ponto 6 do Enneagrama? Bom, para começar, o 6 está no centro dos mentais. Lembram-se do que é um mental? Como é que nós reconhecemos um mental aqui no Enneagrama? É alguém que usa mais a mente para sobreviver. No fundo, na sua estratégia de sobrevivência, ele é sobretudo uma pessoa racional, intelectual, que busca uma lógica, busca estratégia nas suas ações. Aquele que está no centro de cada instinto é sempre alguém que suspende a energia que está naquele ponto. Ou seja, traduzindo, no ponto 6 está uma emoção que se chama medo. O medo é para muitos de nós algo que nos faz planear, que nos faz agir, que nos faz saber, que nos permite saber onde é que está o perigo, que nos permite fazer o caminho. Ou seja, é como se nós não tivéssemos medo, provavelmente não iríamos sobreviver durante muito tempo, porque não iríamos ter cuidado, não iríamos ser pessoas precavidas, a tomar precaução em relação a coisas que podem pôr em causa a nossa própria vida. Então, só que este 6... o que é que ele faz com o medo? Ele suspende o medo. O que é que isto quer dizer? Habitualmente as pessoas do tipo 6 podem ser pessoas que parecem muito ansiosas, de certa forma inquietas, são pessoas que fazem muitas perguntas, são pessoas que fazem muitas projeções de cenários. Eu comparo sempre este tipo 6, ou faço sempre referência àquele grande realizador que vocês conhecem, que é o Woody Allen. Então, Woody Allen é um típico 6. Pensem um bocadinho na forma, nos filmes de Woody Allen, aquela complexidade psicológica, todos aqueles enredos, aquelas tramas, e muito há muita ideia do psicólogo aqui no tipo 6. Porquê? Porque é alguém que tenta compreender, de facto, a forma como nós pensamos. Observa muito os nossos comportamentos, porque para um tipo 6, aquilo que é fundamental para ele é sentir-se seguro. Sentir-se seguro. A segurança é aquilo que move um tipo 6. Só que este mundo não é um mundo seguro. O 6 tem sempre a ideia que o mundo é um lugar ameaçador. De alguma forma, neste nível de mundo da dualidade, ele tem razão. Coisas acontecem neste mundo, coisas que são imprevisíveis, coisas que nós não controlamos. De um momento para o outro tudo pode mudar. E o 6 lida de uma forma muito inquieta com as situações que podem mudar. Aliás, o tipo 6 habitualmente não gosta de surpresas, nem gosta de incoerências. O tipo 6 já tem uma cabeça muitas vezes tão incoerente. Porquê? Porque o tipo 6 é aquela pessoa que pensa em tudo e mais alguma coisa. Ele pensa em todas as hipóteses e, habitualmente, aquilo que ele pensa primeiro é nas coisas que podem correr mal. Vejam bem, eu há uns tempos conheci uma pessoa com este tipo de personalidade que, quando me falou do relacionamento, mas eu penso que já temos aqui alguém que pode falar muito melhor do que eu em relação a como é que é viver aqui nesta personalidade de 6. Já temos aqui connosco, muito bem-vinda. Olé, sou a Bebita. Bebita só? Ouça, eu prefiro não dar apelidos. Sei lá, não se sabe quem é que depois vai ouvir isto e o que é que podem fazer com essa informação. Vitor, isto não está a ser filmado, pois não? Mas isso incomoda? Ouça, tenho imenso medo que usem até essas coisas contra mim. Ai, que horror, eu tenho que ligar à Germana. Ai.
Desculpe lá, Vitor, Mas quem é essa Germana? é a minha criada. Desculpa, é péssima, do mais incompetente. Ela só como é de confiança, ela está lá em casa há mais de 20 anos. Prefiro manter o que tenho, percebe? Mas é uma estafadeira, Jarila, porque é péssima. Germana, olé, olha, já foi aí o homem do alarme e arranjou de certeza. E ele deixou um papel a dizer o que é que fez. Eu já falo com ele. Olha lá, você já teve ideias de comidas para esta semana? Pois claro que não. Escreva. Berinjela à parmigiana. Pachorra para isto, assim. Ai, meu Deus. Couve-flor gratinada. Crepes de queijo e fiambres. Com molho branco. Não sabe fazer como? Que dó! Olha, você liga para a criada da Dona Inês. Vocês deram-se tão bem nas férias. Ela é tão apetitosa, um amor. Liga para ela e ela explica-lhe a receita toda. Que é do melhor que há. Faça isso. Você está-me a ouvir, Germana? Escreva. Lombinhos de pescado em papelotes. Almôndegas com arroz branco. Ai, pachorra, juro. Está a escrever. Olha, e veja o que é que está a faltar na cozinha, na despensa, faz uma lista, manda-o já ir ao supermercado comprar já tudo para a semana toda. Sei lá eu que imprevistos podem surgir. Olha, e ele que compre também já 4 dúzias de ovos que dizem que vão faltar os ovos. E não se esqueça de dizer ao Jair que o meu neto Lourenço hoje não tem ténis e leva-o diretamente para a casa do pai. E a pureza vai hoje lanchar com as amigas. Escreva, que você vai se esquecer. Germana, desculpe lá, vou ter que atender aqui uma chamada. Vá, adeusinho, adeus. Desculpe lá, Vitória, é da agência de viagens, não posso deixar... Estou, Sónia. Olé. Sónia, eu já vi o plano da viagem, de fio a pavio. Acho o plano ainda muito, muito vago. Olha, até tenho de cabeça, por exemplo, o dia que nós vamos às ruínas. Não se percebe quando é que almoçamos. E depois diz lá, visita a 2 lagoas. Não se percebe, não estão especificadas quais são as lagoas. E não se percebe se a visita às lagoas é antes ou depois do complexo das ruínas. Faz toda a diferença ter isso previsto, percebe? Completamente. E vocês têm referências seguras do chofer que nos vai lá levar nesse dia? Ai, Sónia, não sei, está-me a fazer imensa confusão. Olha, menos promessas, mais certezas, está bem? Mas você não vê o que eu estou a ver? Olha, Sónia, eu vou ter que desligar, estou aqui um bocadinho ocupada. Você vai lá ver essas coisinhas todas e falamos à tarde, está bem? Vá, adeusinho, adeus. Ai, que estafadeira. Bebita, perdoa estar a fazer este comentário, mas a Bebita é assim sempre tão ansiosa. Que ideia! O problema é a quantidade de problemas que me dão para resolver todos os dias. Porque se não me dessem motivos de preocupação, Vitor, o que eu gostava era estar relaxada num sofá a ler a ola. Mas nunca estou. Porque há sempre coisas. Quando eu acho que está tudo a correr muito bem, é sinal que alguma coisa vem aí. E vem, sempre, alguma coisa má. Olha, por exemplo, quando eu acho que vou ter naquela tarde, vou ter uma tarde só para mim, calminha, a fazer o que eu quero, morre alguém. Lá vamos nós, maçada, para a vigília, para o corpo presente, para o enterro, para o 7º dia, é o inferno. Ainda por cima, este ano estão todos a morrer que nem tortos. Ai, Vitor, você não tem um remédio para as enxaquecas? Que horror, eu estou a achar que isto já é um tumor cerebral, não sei. Olha, até já marquei um neurologista, estou em pânico. Que isto seja... Pepita, talvez eu tenha aqui algum analgésico. De facto, só tenho aqui a chave do carro mesmo. Não diga analgésico, é o remédio que se diz, está bem? Ok. Mas sempre quero o remédio? Pode ser. Deixe estar. Então, já pensou que o mais plausível é que estas enxaquecas possam ser causadas por esta ansiedade? Sabe qual é o meu maior medo? Que isto seja uma doença grave. É de ficar refém dos interesses das indústrias farmacêuticas, que lucram muito mais em manter as doenças, tornando-as crónicas, do que em curá-las. Escreva o que eu lhe digo. Mas mesmo, não tenho uma dúvida. Não tenho... Cuidado! Isso é um bicho que você tem aí, na camisola. Um bicho? Acho que já sacudi. Ai, nunca fiante, sabe? Ainda no outro dia um amigo nosso veio da caça e não reparou que tinha uma carraça agarrada à orelha. Foi um sarilho, teve péssimo. Já agora, a Bebita tem muitos amigos?
milhares de amigos. Quer dizer, olha, milhares de conhecidos, porque eu conto pelos dedos aqueles em quem eu posso confiar. Mas esses poucos, também lhe digo uma coisa, Vítor, podem sempre contar comigo. Nunca lhes falharei. Só que é uma canseira de programas, percebe? Ouça, isto digo-lhe eu assim, sabe, que estamos aqui. Mas olha, eu sou incapaz de falhar um compromisso, uma combinação com uma amiga à última da hora. Mas cada vez me custa mais sair de casa. Eu cada vez tenho menos pachorra para festas, sabe? E hoje em dia, se eu me deito tarde, tenho imensas insónias. E também com a inflação, isto não está para festas. Está... Olha, e a tendência é sempre a piorar. Escreva o que lhe diga, olha, basta ir ver as notícias. Pois, as notícias um dia falam sobre a crise económica, no outro dia sobre as alterações climáticas, no outro dia sobre a guerra, uma vaga de calor em outubro, outra de frio em agosto. Que ideia! Toda a vida houve dias de gelados no meio do verão, toda a vida eu fui para a praia em março, olha, toda a vida houve o verão de São Martinho. Isso até acho que dá uma certa patina. Sim, o que me parece é que a Bebita está sempre assim um bocadinho do contra, não? Dar a minha opinião é estar do contra. Ok, bom, então, outra pergunta. A Bebita é uma pessoa de fé? Depende. Eu vou sempre à missa. Pelo simples não nos faz mal nenhum, é o que eu digo sempre aos meus filhos e aos meus netos. Até porque é fundamental termos uma estrutura sólida de valores que nos orientam, um legado com história... Não acha? E se eu lhe dissesse que a fé vem de um lugar um bocadinho diferente? A fé é ter a certeza e não ter uma crença. Certeza? Certeza, Vítor. Mas ninguém tem certeza de nada. Isso é totalmente inconsistente. É preciso ver para crer. E se for querer para ver, confia nos seus planos, Bebita? Olha, que remédio tenho eu. Ok. Então, por muitos planos que faça, a Bebita confia, por exemplo, que Deus pode ter um plano para si? Espero bem que tenha, Vítor, porque eu não percebo mesmo como é que Deus permite tantos desastres neste mundo. Bom, vamos deixar aqui a nossa Bebita voltar um bocadinho à essência, relaxar um pouco. E isto mostra um pouco daquilo que é este estado, esta emoção do 6, que habitualmente é mascarada, estamos aqui, é disfarçada, já que estamos aqui num podcast que se chama Não Disfarces. Como é que o 6 disfarça esta emoção e esta ansiedade? Ele disfarça com um processo mental muito ativo, em que busca sempre controlar aquilo que está do lado de fora, encontrar sempre uma solução, ver aquilo que pode acontecer de pior. Então é um pouco a forma como o 6 mascara aquilo que no fundo é um coração que, se não tivesse um corpo, saía a galope. Então o coração do 6 é um coração que às vezes até bate descompassadamente. Não é muito incomum pessoas do tipo 6 terem, por exemplo, arritmia cardíaca, porque esta história da ansiedade, para já o que é a ansiedade? A ansiedade, todos os seres humanos têm essa coisa que se chama ansiedade, e a ansiedade é simplesmente nós estarmos a tentar prever o que é que vai acontecer no futuro, e como não temos esse controle sobre o futuro, ficamos ansiosos. Então é a falta de controle sobre o futuro, é deixar de viver no presente e através dos medos que nós experimentamos aqui na nossa vida, estarmos focados em coisas que ainda não aconteceram. Então, quando estamos em lugares que não são aqueles onde estamos agora, quando estamos a projetar o futuro, isso traz uma coisa que se chama ansiedade. E no caso do 6, é como se ele sofresse de mais ansiedade do que qualquer outro tipo de personalidade. Então, a forma muitas vezes de sair da ansiedade é quando o 6 se lembra que tem um corpo. O que é que eu quero dizer com isto? Habitualmente o 6, ele vive muito do pescoço para cima. Ou seja, é mente, pensamentos, cenários, construções mentais.
E a forma dele conseguir equilibrar, conseguir sair deste loop, muitas vezes o 6 está aqui numa espécie de um loop e tem dificuldade em desligar. E é muito habitual, por exemplo, que um 6 seja aquela pessoa que tem insónias, aquela pessoa que chega à cama e se não estiver cansado fisicamente, ele vai ter dificuldade em adormecer, ou se adormecer depois vai acordar à meia da noite e começa a planear, começa a visualizar aquilo que vai dizer no dia seguinte. É claro que quando a coisa acontece é sempre diferente daquilo que ele planeou. Ainda assim, ele vive as situações na sua cabeça antes delas acontecerem e tem dificuldade em desligar desse plano mental. Qual é que é a solução para este 6? É ele reconhecer que tem um corpo, é ele cansar-se fisicamente. Por exemplo, para um 6 é muito importante fazer exercício físico, porque ele precisa de chegar à cama à noite muito esgotado fisicamente, que é para finalmente o processo mental entrar em suspensão e finalmente ele conseguir descansar, o que é essencial para que a cabeça do 6 não se transforme no inferno. Estas pessoas são pessoas magníficas, são ótimos estrategas, é aquele diretor financeiro que diz que pergunta, quando os resultados da empresa estão fantásticos, pergunta, então e tem um plano B para quando as coisas começarem a correr mal? É por isso que ele muitas vezes é considerado o advogado do diabo também, porque ele mostra-nos sempre o oposto da situação que nós estamos a viver agora. Então, se uma situação, por exemplo, se estamos num dia de sol, ele é capaz de nos dizer, mas olhem que amanhã há previsão de chuva. Portanto, amanhã leva o chapéu, não saias de casa sem o chapéu de chuva. Por exemplo, se nós dissermos que amanhã vai chover, precisa de levar o chapéu, mas aproveita o dia de hoje, porque hoje está sol. Então ele faz sempre um bocadinho o contraponto. De alguma forma, para muitas das outras personalidades, o 6 pode transformar-se um bocadinho infernal, porque ele vem dar sempre um outro lado da questão. Ou seja, nós que falamos tanto em dualidade, então a dualidade está muito presente ali naquele ponto 6. E, por exemplo, a dualidade entre a paixão, lembram-se que todos os tipos têm uma paixão, que é um vício emocional, a paixão do medo, que no caso do 6 é ansiedade. E ansiedade porquê? Porque ele muitas vezes não tem um medo específico de uma determinada coisa. É apenas um estado de alerta, é um estado de tensão permanente que faz com que ele fique ansioso. Portanto, aqui o medo tem um significado às vezes até um pouquinho diferente daquilo que é o medo, habitualmente, que nós... a ideia que nós temos de medo. Bom, mas já chegou aqui alguém que não me parece que tenha assim muito medo. É caso para dizer que o 3, o tipo 3, para ele a imagem e a preocupação com a imagem é fundamental. Então, o 3 habitualmente cuida muito da sua imagem. Até porque a imagem que ele projeta, ele acredita que é aquilo que ele é. Ou seja, eu sou aquilo que eu tenho. Eu sou aquilo que me dizem que eu sou. Por isso é que a identificação é um mecanismo muito presente nesta personalidade do tipo 3. Ele identifica-se, por exemplo, com a sua profissão, com o seu sucesso financeiro, com os seus filhos, por exemplo. Ele identifica-se com tudo aquilo que é uma projeção do seu sucesso, da sua ação, do seu mérito. É muito importante o mérito para estas pessoas do tipo 3. E será que já temos o privilégio de poder falar aqui com a Joana Máximo? Joana? Estava aqui a ler este livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ok. Super útil. Muito bom. Olá, Vítor. Sou a Joana Máximo, tenho 45 anos, sou fundadora e CEO da Do It, hoje uma grande empresa de consultadoria e marketing digital. Somos mais de 250 colaboradores, estamos no top 3 do ranking das empresas mais inovadoras com capital 100% nacional. A nossa estratégia a curto e médio prazo é comprar... Joana, desculpa interromper-te, estou impressionado com a tua apresentação, mas estás-te a apresentar a ti ou à tua empresa? Vítor, não dá para dissociar uma coisa da outra. Esta empresa é a minha vida. Eu tenho muito orgulho naquilo que eu criei. Eu conquistei o sucesso muito jovem, cheguei até aqui.
Pá, tenho uma carreira do caraças, uma vida do caraças, o que é que eu posso querer mais? Pronto, tens isso tudo, mas quem és tu, Joana Máximo? Epá, isto fala por mim, não? Pá, o que é que eu te posso dizer mais? Epá, sou super focada nos objetivos, pá, ambiciosa, upa, workaholic até ao tutana, pá. E por isso também exijo isso dos outros e só dou a quem merece. Aliás, é só assim é que tu consegues construir uma equipa do caraças e os resultados estão à vista. Queres saber uma coisa, Vítor? Queres? Eu não vou desistir. Enquanto a da 8 não entrar para o PSI 20. Epá, eu faço o que tiver a fazer, vais ver. Ok, mas essa visão que tens não é demasiado ambiciosa? Olha, eu trabalhei nas melhores empresas deste setor a nível mundial e já vi muita coisa acontecer. Na América, pá, mal acabei o curso, fui para lá trabalhar para o departamento de marketing da maior multinacional de cosmética. Pá, aquilo era um ritmo a bombar. É para fazer, na hora. Ali não há perhaps. Ou fazes ou ficas a ver navios. Pá, não percas muito tempo a pensar como é que lá chegas, senão és comido pelo caminho. Pá, e se as regras te atrapalham, pá, no limite cria as tuas próprias. Isto moldou-me, sabes? Ok, olha, nós nunca nos realizamos, Joana. Somos dois abismos, um poço fitando o céu. Ei, Vítor, vai-me à loja, que balela é essa? Bernardo Soares, um heterónimo de Fernando Pessoa. Ei, sabes que... Opa, aqui entre nós ninguém nos ouve, que eu não posso dizer isto em público, pá, mas poesia não é bem a minha praia. Epá, na prática, literatura pura e dura serve para quê? Epá, mesmo romances de ficção, epá, se a história não é real, o que é que tu ganhas com aquilo, Vítor? Epá, eu vejo os livros como uma ferramenta, olha, os livros, isto, uma ferramenta para alcançar metas, para atingir qualquer coisa concreta. Pá, biografias, pá, histórias verídicas de sucesso que te inspirem, pá, ok, sim senhor, pá, lá, livros técnicos de alta performance, pá, compro. Pá, não é que tenha prazer a ler aquilo, agora se te ajuda a alcançar metas... Aliás, enneagramas também já li, pá, já sei tudo sobre isso. Tu és um 2, queres ajudar? Ok, olha, o mundo é de quem não sente. A condição essencial para ser um homem prático é a ausência de sensibilidade. Bernardo Soares também. Pá, afinal já vou mais à bola com esse Bernardo. Então explica lá. Epá, mal ou bem, se te falta o sangue frio na hora H, tu não concretizas. Pá, eu já tive de desamparar vários colaboradores, tipo Soustras, à sombra da bananeira. Pá, e quando tens que ser duro, pá, não vacilas, ponto final. Pá, e quando é para curtir ao máximo, também sei curtir, Vítor. Olha, hoje, por exemplo, tenho o Jantar das Girls. Pá, é um grupo que se foi formando, pá, somos todas gajas do business e assim uma vez por mês, pá, soltamos a franga assim num sítio que esteja na moda. Epá, desculpa lá, eu vou ter que ligar aqui à minha secretária que eu já me tinha esquecido desta merda, tenho só que marcar. Pá, dá-me aqui um segundo, Vítor. Estou, Cristina. Olha lá, olha, a Rita já escreveu o meu discurso para a entrega de prémios. E tu já marcaste o meu voo para o Dubai, não já? Epá, tu dizes a esse gajo que eu estou numa call super importante a fazer um closing. Epá, e não vai dar para falar com ele hoje, ok? Pá, não pões a Ana a falar com ele, sou eu que falo com ele, ele que espere. Olha, passa-me aí à Marta. Pá, Marta, olha, tu vais arrasar hoje na apresentação, ouviste? Tu não te esqueças que és a maior e tu espeta-lhes com aqueles gráficos, aqueles números todos pomposos e cala-os a todos. Tu vais ser top, não duvides. Olha, passa-me lá aí à Cristina outra vez. Pá, Cristina, olha lá, marca-me aí para hoje, restaurante aí pelas 9 horas, para 8 pessoas num dos restaurantes do Chefe Avilés. Epá, o que tiver mais a dar, informa-te. Epá, olha, e mandas vir, epá, combina com eles logo ali à entrada uma grande garrafa de champanhe. Epá, estou-me a cagar se aquilo sabe bem ou mal, tem que ser o mais caro. Tem que ser o melhor, combinas isso com ele. Vá, olha, tem que ir, vá, tchau, Andor Violeta, tchau, beijo. Muito bem, Joana, continuo impressionado contigo, mas não chegámos muito a falar da tua vida pessoal. Queres falar um bocadinho? Epá, vida pessoal, como assim? Sei lá, a tua infância, os teus pais... Ei, ó Vítor, o que é que interessa ao meu passado? Olha, se eu não tivesse feito por mim,
Eu não era ninguém, porque eu não pude contar com ninguém. Olha, não necessariamente a tua infância, mas, por exemplo, a tua vida amorosa. O que é que te parece? O que é que me parece? Estou curiosa para saber o que é que te dou a entender. A mulher de César não basta ser, tem de parecer. Então, parece que, por exemplo, já te divorciaste? Bingo! Já fui casada 2 vezes, fui sempre eu que os despachei. Então, o que é que correu mal? Olha, um era ciumento e possessivo, alguém colado a mim nem pensar. Olha, o outro traiu-me, foda-se, eu não aceito ser o número 2. Olha, e tens filhos? Tenho os melhores filhos do mundo, Vítor. O que me falta tudo nisto é tempo, sabes? Eles andam tão perdidos. Perdidos? Como? Um diz que quer ser ator. O outro tem mania que é músico. São demasiado sonhadores, eu já lhes disse que é preciso foco, senão não vão passar de uns average Joes, estás a perceber? Olha lá, tu que és coach, bora lá marcar uma sessão para um e para o outro para trabalhares os objetivos deles. E também queres fazer uma sessão? Eu começava por ti. E o que é que eu ganho com isso? A tua performance vai ser ainda melhor. Olha, faz lá primeiro com os putos, mostra-me lá dados concretos, resultados tangíveis. Se tu mereceres, Vítor, eu faço. Ok, agradecemos aqui a presença da Joana para nos elucidar sobre a forma como funciona aqui o nosso 3. Mais uma vez, isto foi um bocadinho extremado, mas de facto o 3, na personalidade, ele é extremamente competitivo. Aliás, há quem diga... Como é que eu me esqueci de pôr estes óculos? Pronto, deixa-me só dizer aqui uma coisa rápida. Esta história deste colar, que diz aqui já Dior, comprei no OLX porque queria ter uma coisa de marcas, tipo pretenciosa. Fui à procura, estes brincos a dizer Chanel é a mesma coisa. Tive que usar isto num vídeo promocional para este podcast. Deixei cair no meio da rua. Foi atropelado. Tive que levá-lo a um sapateiro, a um soldador para conseguir recuperar isto para usar hoje aqui. Maravilha. Pronto, mas depois faltaram os óculos. Há sempre assim uma falha qualquer nestas minhas performances. Mas sabes como é que faz um 3 com isso? Joana Máximo com os óculos. Um beijo para vocês. O 3 vai focar-se naquilo que é, não naquilo que correu mal, mas naquilo que correu bem. Aliás, falou-se aqui a certa altura, a Joana falou no divórcio, pronto, que já tinha tido um divórcio, etc, ou 2. Não sei quem é que já contou isto, uma história de um 3, que se divorciou 3 vezes, e ele diz que teve 3 casamentos de sucesso. Portanto, porque ele casou-se 3 vezes, portanto são 3 casamentos de sucesso. Ou seja, o 3 tem muito isto, sabes? O 3 consegue ser um bocadinho camaleão, ele consegue mascarar, disfarçar a realidade a favor daquilo que é o seu vício emocional, que é o auto-engano. O 3 é o que está mais adaptado a este jogo da experiência humana. Exatamente, então... Ao jogo faz de conta, não é? Exatamente, é o tipo mais adaptado a este nível de mundo. Por exemplo, às vezes tu perguntas países com estes perfis, sim. Então temos os Estados Unidos, completamente, a história do self-made man, do sonho americano, é um bocadinho isso, tu podes ser aquilo que tu quiseres aqui neste mundo. Agora, não te lamentes... Mas o 3, e usa a máscara que tiveres que usar. Explica-me lá, o 3, ele quando ele se sente fora de controle, se integra no ponto 9, não é? Nas piores características daquele ponto 9. Então, o que é que naquele ponto 9, o que é que acontece? É quando ele não consegue focar. Quando ele de alguma forma está perdido. Falou-se aqui também em estar perdido, que os filhos aqui da Joana estavam meio perdidos. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um 3. O 3 é alguém muito focado, ele habitualmente sabe qual é o caminho dele é ganhar. Bom, não se esqueçam que eu estou aqui a falar da personalidade pura e dura, personalidade de cadeira. É claro que um 3 já com um nível de consciência diferente é uma outra pessoa. Não se consegue focar, está bem, porque tem a ver, mas ele então, o crescimento dele, isto é giro. O crescimento é para o 6, curiosamente, aqui para a Bebita. O que é que ele vai... o nosso diagrama para os nossos 3. É verdade, então vamos lá ver. Mais uma vez, temos flechas contra, flechas a favor. O 3, a flecha contra é o ponto 6 e a favor é o 9. O que é que acontece? Quando ele não tem sucesso, quando ele não está focado,
quando ele não tem nada do lado de fora que sirva para ele se identificar com aquilo e que dê reconhecimento e que lhe dê reconhecimento, ele desintegra-se no ponto 9 porque ele fica meio perdido, ele fica meio desconectado, ele fica sem saber qual o caminho a seguir. E um 3 desfocado ou sem sucesso é terrível. Mas ele depois pode ir, depois de fazer o crescimento no 6, que no fundo é explorar os problemas antes de passar à tarefa seguinte. Não é só isso. Sabes o que é que o 3 faz ali no 6? É como se ele tivesse uma tela, que ele conseguisse projetar uma tela, e ele nessa tela vê duas coisas. Aquilo que vai correr bem e aquilo que vai correr mal. Ele tem essa capacidade incrível de conseguir ver de uma forma muito sintética os dois lados da questão. O 3. O 3. O 3 faz isso. O 6 perde-se em múltiplos cenários. Mas eu pensei que o 3 às vezes precipitasse um bocado no cumprimento das tarefas e por isso é que precisasse Não, o 3 não se precipita habitualmente, sabes? De explorar mais os problemas por trás de uma ação, antes de agir. O 3 não se precipita. O 3 tem uma capacidade incrível de focar naquilo que interessa para o seu sucesso, para o seu ganho. Mas para uma coisa mais a curto prazo, certo? Mais imediatista. Não interessa o nome que tu queiras dar àquilo, não é tanto imediatista, é aquilo que vai funcionar. O 3 foca-se em coisas que funcionam. Então o que é que o ponto 6 lhe dá de mais válido? O ponto 6 vai-lhe dar esta capacidade de estratégia, de ter uma estratégia, de ver aquilo que ainda não aconteceu, de projetar. Então ele projeta um cenário em que a coisa vai correr bem, ao contrário do 6, que vai tentar encontrar aquilo que vai correr mal. O 3 vê aquilo que pode correr mal, mas vai-se focar naquilo que vai funcionar. É por isso que eles são ótimos, por exemplo, para liderar equipas. Porque eles levam a equipa toda para aquilo. E é assim, não venham com reclamações. Foquem-se naquilo que é o resultado. E permitir, mas o 6 também lhe pode dar aquela coisa de se permitir um bocadinho mais a autodúvida. Para ele entrar em contacto com o seu verdadeiro eu. Estás a falar de quem? De que tipo? O 6, o ponto 6, dá-lhe essa tal, se calhar, maior profundidade, de se permitir a autodúvida. É bom. De se colocar um bocadinho em causa e entrar mais em contacto com o seu verdadeiro eu. Então é bom esclarecer o seguinte. Da pesquisa que eu fiz, podia estar errada. Estas flechas, quando nós dizemos, olha, o 3 vai buscar ali ao ponto 6 determinado tipo de qualidades, não significa que ele se vá transformar naquele tipo. Não, isto é um jogo de distribuição de excessos, não é? No fundo, por exemplo, nem é tanto ir buscar, não é? Até é mais o que é que aquele ponto tem de válido para mim, enquanto... É um ponto mental, porque eu enquanto 3 eu sou um emocional. Sim. Eu sou um emocional, só que eu suspendo as emoções. Isso faz de mim uma espécie de poker face, às vezes, de jogador de póquer. Não sabem, às vezes, que eu não tenho nada para jogar, mas eu apresento-me como se fosse o campeão. E isso funciona. Mas olha lá, Vitória, então eu depois dessa parte, essa integração melhor feita, já consegue então ir vibrar no melhor do ponto 9 em vez do pior. Que é relaxar. E integrar os vários pontos de vista dos outros, ao invés de cumprir só por conta própria também, não é? Olha, eu vou-te dar um exemplo prático. O 3 é aquela pessoa que é muito generosa depois de ter cumprido aquilo que são as suas tarefas e ter conseguido os seus objetivos. Pois, ele tem ali um momento em que partilha. Ele tem ali um momento em que partilha com aqueles que estão com ele, com a sua equipa, com a sua família, com os seus filhos. Mas aquilo dura o tempo que tem para durar, que deve durar. Ele não fica demasiado tempo nesse lugar, nesse ponto 9, porque ele precisa novamente de voltar ao seu ponto 3, que é o ponto que lhe dá clareza, que lhe dá foco. Então ele não fica ali naquele ponto 9 durante muito tempo. Por isso é que um 3 vai de férias e ao fim de 2 dias já está a planificar negócios novamente, já está a pensar naquilo que tem para fazer. Ou seja, eles são um bocadinho workaholics nesse sentido. Sim. Eles estão constantemente em trabalho de planeamento também. Sim. Só que é um planeador muito focado, ele não se perde no planeamento, ao contrário do 6 e do 7, que se podem perder em planeamento. E diz-me uma coisa, e o 6, de alguma forma tem que ir, o 3 tem que lhe dar um bocadinho dessa liderança, dessa autopromoção, dessa... Isto é um jogo de distribuição de excessos, não é? Mas para o 6 ir buscar o melhor do 3, ele tem que ir primeiro ao ponto 9. O que é que isso significa? O 6 precisa de estar em paz. O 6, quando é pressionado, a coisa pode não correr bem. O 6 precisa de se sentir seguro. O que é que ele vai buscar ao ponto 9? Segurança. E como é que tu vais buscar segurança? Quando entras em contacto com o teu corpo físico. Para um 6 é muito importante estar na natureza, nadar,
estar na terra, E fazer coisas do corpo. E entregar-se aos planos dos outros também, não é? Os planos de... Não é tanto entregar-se, é deixar de fazer planos para toda a gente durante um momento, é sair um bocadinho do mundo, sair daquele mundo em que ele está sempre a projetar. Não, mas nesse aspecto é o entregar-se, é um bocadinho o go with the flow, de olha, vou aceitar a coisa como ela é. Entregar ao presente, que implica... De certa forma, sim. Que implica a harmonia com os outros, certo? Que implica alguma harmonia, implica não estar sempre a tentar, não estar sempre preocupado, por exemplo, porque você está sempre preocupado, aliás, como vimos ali a Bebita, há sempre uma preocupação. E uma coisa gira que é, eu uma vez ouvi até um testemunho de uma pessoa de 3 que dizia isto, lá está, quando ela não tem este trabalho de crescimento bem integrado e quando ela sente a sua necessidade de segurança ameaçada, ela pode tornar-se assim, de repente, momentaneamente autoritária, até um bocadinho mandona, o tal ponto do 3, não é? Ela vai buscar a reatividade, ela vai buscar emoções descontroladas. De um bocado, quem manda aqui sou eu. Se tiver feito esse trabalho de entrega ao momento presente do corpo, já vai viver essa condição de liderança de uma forma mais saudável, mais também de fruição dos seus próprios sucessos, das suas próprias conquistas. É o trabalho de uma vida. Permitir-se não ter medo dos seus sucessos, porque o 6 tem um bocadinho medo dos... O 6 não gosta muito de elogios e reconhecimento. Pois, é muito low profile, não é? É giro, eu conheço... Porque ele desconfia, quando estão a elogiá-lo muito, ele desconfia que há qualquer coisa ali escondido. Muitas das teorias da conspiração estão ali no ponto 6. Sim, por isso é que a Bebita está cheia das indústrias farmacêuticas. Exatamente, pronto. Sim, agora, ali um bocadinho. Há esperança para todos. Atenção, nós não somos a nossa personalidade, nós estamos numa personalidade. As essências. É bom nunca esquecer isto. Tem que entrar ali uma coisa que se chama a essência, a virtude de cada tipo, que tem a ver um bocadinho com a alma, com a consciência superior, porque quando nós não conseguimos ter acesso a isso, nós viciamos na nossa personalidade, que é completamente obsessiva e é descompensada. A nossa personalidade é uma descompensação. Diz-nos só assim de uma forma sucinta, o que é que o 3 tem que restaurar e o que é que o 6 tem que restaurar em termos de virtude, para entrar em contacto com... Então, eu sei, mas eu gostava que fosses tu a dizer. Então, o 6 tem que sair daquele processo de dúvida constante. Ele tem que sair da história do querer para ver, porque ele primeiro precisa de ver as coisas para acreditar nelas. E ele tem que sair desse patamar, que é o patamar... Porque nem tudo o que nós vemos nos ajuda a deixar-nos seguros, bem pelo contrário. Por isso é que a fé é a essência aqui do 6. Não tem a ver com religião propriamente, mas também pode. Mas o 6 precisa de encontrar qualquer coisa que para ele signifique uma coisa em que pode confiar totalmente. Sim. Porque ele desconfia. É por isso que ele também confia desconfiando, habitualmente. Então é uma personagem muito complexa, mas ao mesmo tempo eu conheço pessoas do tipo 6 com um trabalho muito bonito em termos pessoais. Elas conseguiram sair desse estado, que é um estado de grande ansiedade e de algum sofrimento mental e emocional. Sim. Eu tenho um bocadinho de 6, não vou dizer ainda qual é o meu tipo, mas... Às vezes confundes-te um bocadinho com esta embora parte, eu já tenha chegado à conclusão que há um outro que ainda é mais predominante em ti. Mas isto para explicar que temos... Todos temos. Todos temos muita coisa de outros. E o 3 tem que, no fundo, restaurar a sua autenticidade. Veracidade. Não é? Porque, por exemplo, olha, em termos profissionais, o 3 é ótimo para gerir equipas, mas muitas vezes o que ele olha é para a competência daquela pessoa, é para a performance daquela pessoa. E ele não entra em contacto com a emoção daquela pessoa, ou pelo menos não se interessa pela emoção. Então ele tem que desenvolver uma coisa que se chama, uma virtude, que se chama veracidade. Sim. Eu ver a pessoa como ela é e não a partir daquilo que ela representa para mim, ser mais autêntico no meu relacionamento com as pessoas, a todos os níveis. E tomar mais contacto com as suas próprias emoções. E não ter medo de libertar um bocadinho aquela persona que construiu para o mundo e para os outros, não é? Ele tem que voltar a conhecer-se, porque ele não sabe quem é, muitas vezes o tipo 3. E a essência que está do lado lá da porta do 3 é a esperança. É a esperança. Que é um bocadinho mais difícil de entender. Então, a esperança, tu já viste o que é quando nós perdemos a esperança? Não, eu percebo, mas eu digo assim à primeira vista, quando eu li isto pela primeira vez. E o 3 perdeu a esperança. Sim. O 3 perdeu a esperança nas pessoas. Num nível mais inconsciente, lá na infância, aquela criança perdeu a esperança, nomeadamente ele perdeu a esperança que as emoções
o levassem a qualquer coisa positivo. Ele achou que com emoções, se mostrasse as suas emoções, ele não ia sobreviver, porque aquilo lá na infância correu mal. Entendes? Ao mesmo tempo, é muito curioso que muitas vezes o 3 vem dar esperança a muita gente aqui neste mundo. Porquê? Porque eles muitas vezes lideram projetos. Porque ele é um motivador. É um motivador. Ele, se tu estiveres mal, ele vai tentar puxar o melhor que tu tens no sentido da performance, no sentido do resultado. Vá, levanta-te, não fiques a chorar. Vais arrasar na apresentação. Vais arrasar, estás a ver, é um bocadinho... Como é que eu não pus aqueles óculos, pá? Às vezes isso é um exagero e esse é que é o problema destas personalidades, elas são um exagero. Posso só dizer uma coisa assim, muito rápida? Para ainda termos o nosso tempinho de leitura. Só para lançar aqui uma grande provocação. Eu para mim quero continuar 2 horas. E uma grande polémica. Depois ralham connosco. Segundo a teoria do Enneagrama, quando estamos a falar aqui de um outro nível de Enneagrama mais sagrado, a nossa personalidade é a síntese de todas as vidas que nós já vivemos. Para quem acredita na reencarnação, ou pelo menos dá alguma abertura para isso, imaginem que a vossa personalidade é a síntese de tudo aquilo que vocês já viveram em todos os vossos processos, em todas as vossas vidas. E para quem não dá crédito a isso, basta esta vida. A nossa personalidade eu não é um dar resumo, crédito, eu não confesso. É apenas uma teoria. E que também ainda percebo, faz-me Claro que sentido, até acho. Faz-me sentido a questão da reencarnação em termos de análise. Não cresci com isso. Então, não indo aí, a nossa personalidade é o resumo de tudo aquilo que tu já viveste. Mas aceito e estou aberta a ouvir isso. Ok, então a tua personalidade, para quem não quer ir por aí, é o resumo de toda a informação que está contida no teu inconsciente. Sim. Portanto, a nossa personalidade é uma coisa que nós precisamos de conhecer, porque ela, se não conhecermos bem a nossa personalidade, ela comanda-nos. Aliás, aquilo que nós vemos nestas personagens todas é que parece que estão possuídas. Todas estas personagens, elas estão possuídas por qualquer coisa que está possuídas. Atenção, isto não vamos dar a carga assim mais forte a isso, mas é como se não fosse... Eu não sei quem sou quando estou na minha personalidade pura e dura. Eu sou uma personagem, o tal disfarce. O tal disfarce. Pronto. Então, aqui para os nossos ouvintes, vamos fazer o nosso momento de explicar então qual é em relação... lembram-se daquela questão dos níveis, o nível mais doente. Comecemos aqui pelo 3, um resumozinho daquilo que temos aí em termos de informação. O 3, no seu nível mais doente, é capaz de qualquer coisa para preservar a ilusão da sua superioridade. Torna-se vingativo e implacável, tentando arruinar a felicidade dos outros e destruir tudo o que o lembra das suas próprias falhas e fracassos. Geralmente corresponde ao comportamento psicopático e ao transtorno da personalidade narcisista. Não estamos a dizer que ninguém é assim. Isto é que potencialmente o que é que se vibrando aqui não é? No pior deste ponto. O 3 no seu melhor, glorioso, grandioso, em contacto com as suas emoções, e olha como isto é praticamente o contrário, não é? Isso é que é giro. Acredita em si mesmo e no seu valor intrínseco, para lá daquilo que projeta para fora. Enérgico, competente e flexível. A sua autenticidade e capacidade de se rir de si próprio fazem sobressair o seu carisma, o seu charme e o seu enorme coração. O tal coração que está escondido, que ele pertence à tríade dos emocionais. Recomendações para o 3 ser isto, chegar até aqui. Resiste a fazer apenas para seres aceito pelos outros. Não estarás já demasiado adaptado às expectativas do exterior? Quais são mesmo os teus valores fundamentais? O que é que realmente sentes em relação à situação que estás a viver? Sê honesto contigo mesmo e com os outros sobre os teus sentimentos e necessidades genuínas. Impressionarás mais profundamente as pessoas através da autenticidade do que gabando os teus sucessos. Danifica propositadamente a tua imagem e observa quem continua a gostar de ti. Isto é válido para todos nós, não é só para o 3. E lembra-te, a autenticidade não é necessariamente transparência total. A tua intimidade é inviolável. Podes e deves preservá-la intacta. E eu tive que só dizer isto, porque isto foi aqui uma deixa do meu querido amigo Paulo Padre Duarte, que falou, aliás, num podcast do Rui Maria Pego, e eu adorei esta parte, porque é diferente. Transparência e autenticidade são coisas diferentes. E eu achei isso muito bonito. E de facto, enfim, a nossa intimidade pode permanecer completamente... É inviolável e não
nós não temos que expor-nos só porque somos autênticos. A esse ponto, não é? Faz pausas. Olha que podes levar-te a ti e aos outros à exaustão com o cumprimento incansável das tuas metas. Ambição e realização pessoal podem ser melhor vividas na medida em que forem pontuadas com períodos de descanso nos quais te reconectas mais profundamente contigo próprio. Às vezes, respirar fundo 3 a 5 vezes é suficiente para recarregar baterias e melhorares a tua perspectiva. Aproveita as pausas também para te conectar com alguém de quem gostas. Não implica nada de exuberante ou espetacular, apenas alguns momentos de cumplicidade silenciosa. Curiosamente, é nestes pequenos gestos que o teu carisma irá sobressair. Trabalhar de forma cooperativa com outras pessoas rumo a objetivos que também transcendem o teu interesse pessoal pode ser a chave preciosa para encontrar o teu verdadeiro valor e identidade. Celebridades, umas mais antigas, outras mais contemporâneas. Temos aqui, são especulações, César Augusto, o imperador, José Mourinho, acho que foste tu que me falaste no José Mourinho. Sim. Oprah Winfrey, Lady Gaga, Elvis Presley, Deepak Chopra, e já falámos no país Estados Unidos, esse sem dúvida. É um 3 assim de chapa, não é? E em relação ao 6, tu podes ir comentando o que é que achas sobre isto. Não a sei única se temos coisa tempo que eu vou ou não. comentar é que isto, atenção, isto são 2 visões sobre o Enneagrama e são 2 visões livres, ou seja, sim, claro. Da mesma forma que eu comento aqui determinadas situações, a Maria também comenta a partir daquilo que é a sua visão, que não é necessariamente a mesma dos 2 em todas as situações. Portanto, esta é a visão da Maria e eu estou a escutar e respeito. Mas espera, eu também não me atirei ao abismo, eu fui buscar isto. Não concordo com tudo o que tu tens aí, não. mas é a tua visão, ou pelo menos é a visão, é a tua perspectiva. Aliás, o Enneagrama, é por isso que o Enneagrama não para de me surpreender, e há muitos anos que já estudo o Enneagrama e que ensino, porque isto não é um conhecimento fechado. Sim. E portanto... Mas sabes que eu me inspirei no Enneagram Institute, já agora dou esta referência. Ok. Que eu acho que até tu foste em relação, que me falaste. Sim. Em relação aqui a várias coisas destas dos níveis, das recomendações, e também naquele livro da Beatrice Chestnut e do Urânio. Ok, Pais. Ótimo, fantástico. Portanto, foi aqui uma miscelânea, mas se calhar, olha, não sei. Não, mas isto não é nenhuma crítica, Maria. É a tua visão e sim, perfeitamente não é bem respeitável. A minha visão, é uma síntese. Mas pronto, uma tentativa exatamente. de síntese, porque isto é um mundo, não é? O 6 no seu pior, pode ser vítima da sua própria mania da perseguição, arrisca-se a entrar numa espiral de histeria, fanatismo, atacando e agindo irracionalmente, provocando assim o que tanto teme. Geralmente corresponde aos transtornos de personalidade passivo ou agressivo e paranoico. O 6 no seu melhor, cativante, autoconfiante, independente, na mesma medida em que se revela interdependente e cooperativo. A crença em si mesmo provoca respostas emocionais nos outros, traduzindo-se em laços e alianças permanentes, fazendo sobressair a verdadeira coragem, pensamento positivo, liderança e expressividade. Recomendações para o 6. A ansiedade toca-nos a todos. Isto não é só para o 6. Não há nada de esquisito em estar ansioso. Olha, isto digo eu a mim própria. Observa mais a tua ansiedade. Aproveita para explorá-la e usá-la a teu favor. Na verdade, se estiveres em presença e respirares, essa tensão pode até ser estimulante, qual boost de energia para avivar a tua criatividade e produtividade. Portanto, usa a tua ansiedade para o bem. Não te sucumbas ao pessimismo. Toma consciência de como quase nenhum dos cenários que tanto temeste realmente se tornaram reais. E mesmo que a vida esteja a correr muito mal, os teus pensamentos negativos só enfraquecem a tua capacidade de mudar as coisas para melhor. Não podes controlar as circunstâncias externas, mas tens controle absoluto sobre os teus pensamentos. Não há coisas boas, nem coisas más. Há coisas bem vividas e coisas mal vividas. Também roubei esta citação a outra pessoa. Por acaso eu estou um bocado beata, também é de um padre jesuíta. Enfim, acho que é do padre Vasco Pinto Magalhães, mas são máximas que me foram marcando ao longo da vida. Tens o dom de atrair os outros, mas como não tens certezas de ti mesmo, deixas-te toldar pelo medo de te comprometer com elas.
Na verdade, os teus medos dizem mais sobre as tuas atitudes em relação aos outros do que sobre as atitudes dos outros em relação a ti. Baixa a guarda nos teus relacionamentos. Atreve-te à possibilidade de seres rejeitado e despertares alguns dos teus medos mais profundos. Ainda assim, vale a pena correr o risco. É ou não é? Pelo caminho, encontrarás as pessoas que te são leais e com quem estabelecerás vínculos para a vida inteira. Celebridades: Woody Allen, que tu já falaste, Sigmund Freud, Luís Filipe Scolari, treinador de futebol, Ellen DeGeneres, será que é assim que se diz? Sim, e há aqui uma de personagem que eu acho extraordinária e que por acaso acho que tem a ver, que é o George Costanza do Seinfeld. Viste o Seinfeld? Sim. Ótimo. Totalmente. Pronto. E um país do 6, Vítor? Alemanha, por exemplo. Alemanha. Pois, que é um grande exemplo. Pois é. E o renascer, a capacidade que o SES, vamos falar de coisas bonitas. Sim, claro, também, a capacidade que o SES tem de renascer das cinzas, de se reinventar, de parecer morto num dia e despertar no outro. Portanto, o 6 é aquele que se levanta do chão e volta outra vez ao caminho. Aliás, o 6 está aqui, sobretudo o 6, que é um 6 mais, vamos chamar, evoluído, com uma consciência superior. Sim. São pessoas que nos despertam para a fé e que guiam os outros para um lugar seguro. É claro que isto tem a ver com níveis de consciência. Porque ele já transcendeu a sua personalidade e lá está, por isso é que eu que falei nesta questão do nível, não é? Isto não dava para um podcast, isto dava para um ano inteiro de conversas. Pois era, e o Martim já está a fazer sinais. Olha, então vá, sugestões musicais. Para o 3, sugiro, eu não consegui decidir-me por uma e outra porque achei que as letras eram tão certeiras que tive que dar, tenho aqui duas. Unstoppable da Cia, Billionaire de Travie McCoy feat Bruno Mars, pronto. Vão ver as letras que têm tudo a ver com o 3 mais estereotipado, vá. Diz-me tu, a tua We Are sugestão. the Champions, dos Queen. Boa, muito bem. Depois vamos deixar isso tudo, os nossos links com as músicas. E depois para o 6... Perhaps, de quem? Olha, estou a ver uma versão da Lila Downs, que é uma cantora mexicana fabulosa. Lá um bocadinho dessa música. Não, acho que não vai dar. Não vou cantar a esta hora. Isto está a ser gravado de manhã, ainda é muito cedo. Pronto. Então eu tenho a sugestão de, também são duas, quer dizer, é deste novo álbum dos Arcade Fire, Age of Anxiety 1 and 2, que a segunda é o Rabbit Hole. Aliás, esta segunda é aquela que eu abro as janelas do carro e ponho a música aos berros. E pronto, eu gosto muito desta música. Muito bem. E acho que tem a ver com o 6. E agora vamos fazer a nossa despedida, rápida, curta. Então vamos fazer as nossas despedidas de solteiros. Despede-te, não? Já está. Os nossos queridos ouvintes. Até ao próximo episódio. E o próximo é que vai ser mesmo bom. Mas isto, acho que correu bem. Sem dúvida. Então o que é que eu posso dizer? Sejamos mais corajosos, mais autênticos e que essa fé, essa esperança nos guiem sempre no caminho. Um grande abraço e não disfarcem. O dever acima de tudo. Eu estou aqui para ajudar. E eu estou aqui para ganhar. Isto só vale a pena se for especial. Gente ignorante é que não. Cuidado, isso vai correr mal. Opa, desfruta a vida. Camada, deixem-se de rodeio. Eu não gosto nada de conflitos. Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces.